Bem, pessoal, já adianto que pela aparência essa questão é bem desagradável e bem grandinha. É mais uma dessas que tem dois pontos como possibilidade. Veja só, eu tentei fazer aqui, só que esse desenho não está ajudando muito. Vamos assim, ó. Pense assim, você tem aqui um ponto A, você tem um ponto B, e ele diz, ou na verdade está pedindo para você achar as coordenadas de um ponto C que forma com esses dois um triângulo equilátero. Essa informação é extremamente importante, porque se é um triângulo equilátero, então, por exemplo, o ponto C está aqui, significa que a distância do ponto A até o ponto C é igual à distância do ponto C até o ponto B, que é inclusive a mesma do ponto A até o ponto B. Isso é um triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. É dessa premissa, pelo menos assim, olhando à primeira vista essa questão, que a gente vai fazer. Talvez tenha alguma forma fácil de fazer, mas não é o que eu pensaria, tá? Primeira coisa que eu pensaria é isso. Se o triângulo é equilátero, os lados têm que ser iguais. Outro problema é o seguinte, existem dois pontos que atendem esse requisito. Ó. Eu posso ter o ponto C nessa parte de cá, mas eu posso ter o ponto C aqui também, e aí ele também seria equilátero. Então, eu já imagino que a menos que algo dê errado na questão ou que tivesse alguma característica específica desse ponto que eu não estou vendo nada aí, possivelmente eu vou encontrar dois resultados, porque deve existir pelo menos não, exatamente dois pontos com essas características aí. Então, possivelmente eu vou encontrar uma coordenada com dois valores possíveis e aí eu vou substituir. Muito provavelmente teremos equações do segundo grau. Tá? Mas a ideia principal é essa. Então, podemos esquecer aqui só para facilitar essa parte aqui de baixo e pense da seguinte forma. A primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte. Ó. Eu não conheço esse ponto C. É um ponto C genérico. Eu vou dizer que as coordenadas dele são A e B. Eu poderia dizer que são X e Y. Poderia chamar de X de C e Y de C. Mas eu quero chamar de AB. Tá? Para facilitar aqui a notação. Bom, então lembrando, essa distância de A até B é igual a essa distância de A até C é igual a essa distância de A até B, que vai ser igual a essa distância de B até C. Pessoal, dependendo da forma como vocês organizarem isso aqui, se você pega um, iguala com outro, iguala com esse, iguala com o terceiro, pode facilitar ou não resolver a equação. Eu não vou fingir aqui que, olha, nossa, que isso aqui é fácil, porque não é. Você vai fazendo e aí você vai vendo qual é a melhor forma de organizar, tá? Bom, de qualquer forma, a gente sabendo que essas distâncias são iguais, eu tenho que, se possível, saber qual que é essa distância. E o que, que eu tenho aqui para calcular essa distância? Eu tenho o ponto A e o ponto B. Esses dois eu tenho. Então, pelo menos essa distância eu já consigo calcular. E é justamente isso que eu vou fazer agora. Vou apagar isso aqui que já está muito bagunçado. Então veja bem, eu vou calcular a distância do ponto A até o ponto B. Vou calcular a distância do ponto A até o ponto B. Vou organizar isso de uma forma mais fácil para mim, tá? Então eu vou pegar coordenada x do ponto B menos a coordenada x do ponto A ao quadrado mais coordenada y do ponto B menos 4 menos a coordenada y do ponto A, que é menos 5. Então aqui eu vou ter que fazer um jogo de sinal. Tá? Mas, ó, menos 5 vai dar mais 5. Então 5 menos 4, 1. Aqui eu tenho 3 menos 2, 1. Vai ficar 1 ao quadrado. Aqui eu também tenho 1. Ó, 5 menos 4, 1. Vai ficar 1 ao quadrado. E, portanto, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai dar 2. Ó. 1 ao quadrado vai dar 1. 1 ao quadrado vai dar 1. 1 mais 1, 2. Eu vou ter que essa distância aqui é igual a raiz de 2. Ou seja, distância de A até B igual a raiz de 2. Pessoal, eu já tenho aqui o triângulo. Calculei que essa distância entre os pontos mede raiz de 2. E agora, embora eu não saiba quem é o ponto C, eu sei que a distância de A até C é igual a raiz de 2. E a distância de B até C também é igual a raiz de 2. E é isso que eu vou fazer agora. Veja, distância de A até C vai ser igual... Como é que eu calculo a distância do A até o C?
Lembrando que o meu ponto C eu estou chamando de A, B, as coordenadas dele. Então, eu vou calcular coordenada x de C, A, menos a coordenada x do ponto A, 2, isso ao quadrado, mais coordenada y do meu ponto C, que é B, menos a coordenada y do ponto A, ó, menos 5. Já vou colocar aqui mais 5 ao quadrado. E eu sei que isso vai ter que dar raiz de 2, certo? Porque essa distância de A até C vale raiz de 2 também. Vou esquecer essa parte aqui por enquanto. Vamos simplificar essas coisas. Como o vídeo vai ficar grande, porque essa questão é grande, eu não vou ficar fazendo continhas vagarosamente. Eu já vou simplificar logo essas duas raízes aqui. Eu tenho raiz quadrada de um lado e tenho raiz quadrada do outro. Eu vou levar ambos os membros ao quadrado, a raiz vai sumir, a raiz vai sumir. E já vou passar aqui resolvendo isso aqui, ó. Vou resolver por produto notável, tá? A diferença, o quadrado da diferença de dois termos. Primeiro termo ao quadrado, menos o primeiro vezes o segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai ficar menos 2 vezes A, 2A, vezes 2, 4. 4A. Mais o segundo ao quadrado, mais 4. Mesma coisa para esse aqui, só que esse aqui é a soma, então fica mais fácil ainda. Ó. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, 25. Isso é igual do lado de cá. Ó. Lembrando que eu tinha eliminado a raiz dos dois lados e do lado de cá só tem o 2. Vou simplificar isso aqui. Ó. Vou pegar tudo que tem ao quadrado, que eu imagino que eles vão desaparecer, ou talvez fique mais fácil depois. Agora, menos 4A mais 10B, 4 mais 25, 29, e esse menos 2 eu vou passar para o lado de cá, então vai ficar 27. Pronto. Guarda esse resultado aí. Vou fazer a mesma coisa para a distância de C até B. Como é que calcula a distância de C até B? Distância de C até B tem que ser igual a raiz de 2, porque os lados são todos iguais. Distância de C até B. Raiz de A, que é a coordenada x do ponto C, menos a coordenada x do ponto B, ao quadrado, mais coordenada y do ponto C, B, menos a coordenada y do ponto B. Menos 4, mais 4. Isso eu vou levar ao quadrado e tudo isso vai ter que ser raiz de 2. Mais uma vez, vou simplificar as raízes aqui, elevando ambos os membros ao quadrado. Vou fazer os produtos notáveis aqui, tá? Então vai ficar A ao quadrado, menos 6A, mais 9. Aqui vai ficar B ao quadrado, mais 8B, mais 16, tudo isso igual a 2. Simplificando aqui, ó, A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 6A, mais 8B, 9 mais 16, 25, menos 2, 23, igual a 0. Eu vou trabalhar só com essas duas equações. Eu não vou tentar igualar essas duas coisas aqui não, para ver se dá para simplificar, tá? Não sei se eu vou conseguir, então eu já vou pegar essas duas equações. Veja, vocês têm duas letras desconhecidas, que são A e B, mas vocês têm duas equações. Tudo bem que não é um sistema muito bonitinho como a gente está acostumado. Eu vou pegar aqui, que eu não vou escrever tudo isso de novo. Ctrl. Cadê? Achei. E aqui. Oxe. Eu, hein?
Aqui eu já tinha cometido um erro. Era 24 mais 25, 4. Né? 4 mais 25, 29. Menos 2 dá 27. Aqui fica 0. 0. Aqui fica 0. Bem, eu tenho esse sistema de equações aí. Lembrando, pessoal, aqui existem várias formas de fazer, vocês têm que lembrar como é que faz o sistema de equação, que esse não é dos mais simples, por sinal. Felizmente, boa parte vai se anular. Vou chamar essa primeira equação de 1. Vou chamar essa segunda equação de 2. Neste caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira, tá? Poderia tentar outra forma para facilitar, ver que aqui tem a ao quadrado, b ao quadrado e substituir na primeira, eliminar tudo isso, enfim, blá 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 blá, blá etc e tal, mas já que eu estou vendo como eliminar aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a primeira equação menos a segunda equação, tá? Esta de cima menos a de baixo. Eu vou até trocar aqui de cor para ficar claro onde eu estou modificando. Vou fazer a primeira menos a segunda. É uma técnica que a gente usa para resolver. Então, ó, esta primeira menos a de baixo, a ao quadrado menos a ao quadrado, nada. B ao quadrado menos b ao quadrado, nada. Aqui eu vou ter ó, a primeira menos a segunda. Em cima eu tenho 4a menos a de baixo, menos 6a. Vai ficar menos 4a mais 6a. Isso dá 2a. Aqui eu tenho 10b menos 8b, dá 2b. Sério? Tá bom. 27 menos 23 dá 4. Isso é igual a 0. Agora, eu isolo ou A ou B, o que eu quiser, tá? Vou aproveitar para ficar mais fácil ainda, vou simplificar por 2, ó. Simplificar por 2. 2A por 2 dá A, 2B por 2 dá B, 4 por 2 dá 2. Igual 0 por 2, continua 0. Vou isolar uma delas. Eu vou isolar o A. Por quê? Não sei. Me deu vontade de isolar o A. Então passa. O A é isso aí, ó. Bom, não me ajudou muita coisa. O que eu vou fazer? Eu pego esse valor e substituo em qualquer uma das outras equações. Em qualquer uma. Vou substituir naquela primeira, tá? Então vamos lá. Substituindo esse valor de A lá na primeira. Qual que era a primeira? Essa coisa horrorosa aqui, ó. Vou copiá-la de novo. Lembrando que isso tudo era igual a 0. Vou substituir na primeira o valor de A que eu encontrei. O que eu encontrei? Eu encontrei que A é menos B sobre menos 2. Então, onde tem A, eu substituo por esse valor. A ao quadrado, B ao quadrado não tem o que fazer, menos 4 vezes A, quem é A? Menos B, menos 2. Mais 10B, mais 27, igual a 0. Vamos lá. Isso tudo aqui ao quadrado vai ficar b ao quadrado mais 4b mais 4 mais b ao quadrado. Ó, menos 4 vezes menos b vai dar 4b. Menos 4 vezes menos 2 vai dar 8. Mais 10b mais 27 igual a 0. Meu Deus. B ao quadrado e b ao quadrado. 2b ao quadrado. 4b, 4b, 10b. 18b. 4 e 8, 12. 12 mais 27, 39. Tudo isso igual a 0. Temos uma equação do segundo grau. Vamos resolver a maldita equação do segundo grau. Vou calcular o delta. Tá? Lembrando que eu vou chamar isso aqui, ó. Esse é o meu A, esse é o meu B, esse é o meu C. E eu vou considerar o B como a minha variável x, tá? Só para não ter que ficar alterando as coisas aqui. Então vamos lá, vou calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado, então 18 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser igual a
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 18 vezes 18, 324. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 39, 312. 324 menos 312 igual a 12. Raiz de delta, que eu já vou calcular aqui, ó, é igual a raiz de 12. Eu vou escrever raiz de 12 da seguinte forma. 12 é 4 vezes 3. 4 é 2 ao quadrado, está dentro de uma raiz quadrada. Eu vou simplificar para 2 raiz de 3. Tá? Simples assim, ó. Seria raiz de 4 vezes raiz de 3 pelas propriedades de raiz. Raiz de 4 é 2, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3, como a gente colocou ali. Vamos lá calcular o x. Como é que eu calculo o x na equação do segundo grau? É menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, tá? Vamos lá. X' e x duas linhas. Ó, menos b, menos 18, mais ou menos 2 raiz de 3, que é a raiz de delta que a gente calculou, vezes 2a. A é 2, então 2 vezes a, 4. X'. Bom, vai ser essa parte aqui com positivo, pelo menos eu vou considerar, tá? Vai ficar menos 18 mais 2 raiz de 3 sobre 4. X duas linhas vai ficar menos 18 menos 2 raiz de 3 sobre 4. Você pode considerar esses valores aí, só que você provavelmente teria uma dificuldade para simplificar depois e para encontrar resultados parecidos em um possível gabarito. Então, eu vou simplificar esses valores, ó. Lembrando que esse x aqui está representando o b dessa equação aqui, ó. Tá, pessoal? B. Eu estou encontrando, na verdade, o valor de b. Simplificando isso aqui, ó. Eu tenho uma possibilidade de valor para x. Vou simplificar por 2, porque eu posso simplificar por 2 aqui, aqui e aqui. Vou simplificar tudo por 2. Vai ficar menos... Ó, ali eu vou separar para vocês verem a simplificação de forma mais fácil. Tá? Separei isto aqui em uma soma de frações com o mesmo denominador. Simplificando por 2, eu vou ter menos 9 sobre 2. E aqui eu vou ter, simplificando por 2, eu vou ter raiz de 3 sobre 2. Que eu posso escrever simplesmente. Pronto. Isso para x1, tá? Para x2, eu vou ter bem semelhante. Eu vou ter x2, ó, para x2, simplificando, eu vou ter o quê? Menos 9 menos raiz de 3 sobre 2. Lembrando que esse aqui é o valor de b, que era o que a gente estava procurando na equação aqui, apesar de eu ter chamado de x. Tudo bem? São esses dois valores aí. Pronto, eu já achei possibilidades para as coordenadas b, mas lembre-se, a gente já sabia que a gente ia achar pelo menos 2 pontos. Então, se x foi esse primeiro aqui, ó, se b foi esse aqui, agora eu vou descobrir o valor de a. O que a gente tinha descoberto aqui, ó? A é igual a menos b sobre 2. A gente já tinha lá que a A é igual a menos b, que menos b sobre 2 é menos b menos 2, tá? Se b for menos 9 mais raiz de 3, o que eu vou ter para A? A é igual a menos b, que é menos 9 mais raiz de 3 sobre 2. Menos 2. A vai ser igual a 9 menos raiz de 3 sobre 2 menos 2. Fazendo aí a soma dessas frações, né? Tira o MMC, aquela coisa toda, vai ficar 9 menos raiz de 3 sobre 2 menos 4 sobre 2, tá? Coloquei aqui que eu acho mais fácil de fazer. Ó, 4 dividido por 2 é 2 que a gente tinha lá. 9 menos 4 é igual a 5.
O menos raiz de 3 não tem com o que somar. Pronto. Esse é o valor de A. Ou seja, quando B é menos 9 mais raiz de 3, o meu ponto C vai ser o quê? A coordenada A dele é essa aqui, ó. Vai ser 5 menos raiz de 3 sobre 2. E a coordenada do ponto B, como a gente tinha descoberto lá em cima, é o quê? 9 menos raiz de 3. Opa. Não. Aqui, ó. Menos 9 mais raiz de 3 sobre 2. Já estava pegando no lugar errado. Pronto. Essa é uma possibilidade para o ponto C. E a outra possibilidade para o ponto C? Você substitui este valor do ponto C e faz a mesma coisa. Para não deixar aqui sem, já que demorou tanto, né? Vamos completar logo a questão. Essa é uma possibilidade para o ponto C. E a outra é o quê? A igual menos B menos 2. Qual foi a outra possibilidade para o ponto B que a gente achou? Menos 9 menos raiz de 3. Então tá, menos B vai ser, ó, menos 9 menos raiz de 3 sobre 2, menos 2. Mais 9, mais raiz de 3, sobre 2, tudo isso menos 2. Ó, 4 sobre 2 para facilitar a minha vida. A igual 5 mais raiz de 3 sobre 2. Portanto, outra possibilidade para o ponto C, 5 mais raiz de 3 sobre 2. E B era menos 9 menos raiz de 3 sobre 2. Essa outra possibilidade para o ponto C. Amém, irmão? Acabou a questão.